Boa noite a todas e todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu, com muita alegria, abro esse terceiro já encontro, segundo debate dos programas públicos de arte e veículo, na companhia de Antônio Manuel e de Ana Lívia Cordeiro, dois artistas fundamentais para essa pesquisa, fundamentais para a história da arte brasileira, também por terem tido encontrado meios de ampliar o circuito de atuação do artista, dos artistas. Então, é muito inspirador para mim conviver, cultivar essa conversa com eles aqui. E para quem veio na primeira conversa, que foi promovida algumas semanas atrás com Sandra Kogu e Grupo Manga Rosa, que está aqui representado pelo Carlos Dias, já fica um pouco clara um modo da gente conduzir, ou um objetivo, né? Que é o que a gente quer ao promover essas conversas públicas aqui no projeto. Eu acho que, não por acaso, o lugar em que essas conversas públicas acontecem é o coração da exposição aqui no Sesc Pompeia. Para quem já teve acesso ao livro, o livro é recheado desses depoimentos, recheado dessas histórias, o livro Arte Veículo, que dá início ao projeto que está aqui exposto. Então, aqui não poderia ser diferente. Aqui eu me sinto muito motivada por entender que todo esse conjunto de ações, de obras, de criações em cima de um imaginário e de uma disputa dos discursos midiáticos, ela vira um grande mote, um grande recurso para a gente não parar de perceber, de questionar e de co-criar, né? De se colocar como agentes desses espaços que são espaços públicos, né? As mídias que a gente tem ao nosso alcance no tempo em que a gente está vivendo. Curiosamente, enfim, Arte Veículo já tem um tempo exibida aqui no Sesc Pompeia, funcionando com um público diverso e maravilhoso, e começam a surgir coberturas, né, histórias, relatos da exposição já na imprensa. E é bem curioso que, por exemplo, eu vim aqui pensando, a gente vai naturalmente discutir um momento muito crucial das produções de Ana Lívia e de Antônio Manuel, ali, que começam entre fim dos anos 60, mas muito focada principalmente nos anos 70. E numa dessas últimas matérias que saíram sobre a exposição, se sugeriu a ideia de que talvez a reunião desses arquivos históricos ou a reunião de trabalhos de outras épocas, não que a Arte Veículo percorre um recorte da história da arte brasileira bem amplo, no fim das contas, e tudo coaduna e fortalece o presente, na minha opinião. E essa matéria falava que existia uma nostalgia na arte contemporânea e, consequentemente, talvez também aqui. E eu aproveito um pouco essa abertura para me colocar em resposta a essa leitura do jornalista e dizer que eu acho que nostalgia pressupõe uma idealização que eu não gostaria de... Eu não acredito que motiva o nosso projeto. A gente não idealiza o passado, mas a gente, sim, eu falo nessa terceira pessoa, não é uma figura de linguagem de telefonista, mas é que eu sei que eu estou pensando com muita gente, a começar pelos artistas e pela equipe, pelas diversas equipes que estão aqui reunidas, e dizer que a organização de arquivos históricos, para a gente, ela é uma ferramenta política, ela é uma ferramenta para a gente entender dinâmicas que se repetem e entender que, independente do período histórico, a gente está procurando brechas para atuar. Eu acho que a Arte Veículo é sobre brechas, é sobre entender estruturas de poder, estruturas de enunciação e furos que permitem que essas estruturas sejam falhas ou sejam tensionadas e reinventadas. Eu estou aqui do lado de dois autores de brechas incríveis e bastante elucidativas para a gente pensar o nosso presente. Então, não sei se vocês concordam comigo, não vamos incorrer na nostalgia que idealiza o passado, mas vamos incorrer no tipo de abordagem do passado que está muito mais voltada para o nosso compromisso em
criar memória num país que literalmente queima a sua memória. E vamos pensar que, se a gente pensa retrospectivamente, a gente nunca vai estar deixando de pensar prospectivamente. O retrospecto, na minha opinião, ele é prospectivo. Então, é um pouco com essa fala de abertura que, como os nossos combinados anteriores aqui, eu passo a palavra para Antônio Manuel, primeiro, depois Ana Lívia Cordeiro. Quem já viu a exposição já pode identificar que existe um conjunto de trabalhos de ambos os artistas aqui na exposição. Quem não viu ainda, eu convido a, seja hoje, depois da nossa conversa, ou em outro momento, perceber como a obra deles dois está representada aqui no Arte Veículo. E eu já falei para cada um individualmente, vou falar aqui de novo. São duas obras com as quais a gente aprendeu muito, e a gente aprendeu a se posicionar e a criar estruturas de enunciado. Isso tem a ver com arquitetura, tem a ver com curadoria, tem a ver com educação. Então, eu quero agradecer pelas obras, pelo legado das obras e pela presença dos dois aqui. Tá bom? Muito obrigada. Bom, alô? Boa noite. Gostaria imensamente de agradecer a Ana Maria Maia pelo convite, a toda a equipe que proporcionou poder montar os trabalhos e poder tornar esses trabalhos vistos com o público do Sesc Pompeia. Agradeço também ao Sesc Pompeia esse genial espaço da Lina Bombardi, que sempre emociona quando eu entro aqui, vendo todo esse espaço, atividade, efervescência, uma vitalidade rica em encontros, enfim, uma energia presente que me sensibiliza muito. Acho que já é a terceira ou quarta vez, eu passei uma semana aqui montando os trabalhos e pude observar isso de perto e vivenciar isso. E hoje, mais uma vez, vivencio isso, agora com um acréscimo de arte e veículo. Realmente é um novo impacto para mim, é uma nova forma de ver da inauguração que eu participei, e quase um mês depois, vejo de novo e a força dos trabalhos, a sensação que dá é de você passar aqui dias e dias, porque cada trabalho requer uma reflexão, requer tempo, um olhar. Então, para mim, mais uma vez, eu redescubro coisas aqui, trabalhos muitos que eu não conhecia, e que a curadoria conseguiu reunir isso de uma forma exemplar. Então, enfim, me sinto honrado de estar participando aqui dessa exposição com vários colegas, artistas. Bom, poderia falar um pouco do meu trabalho que está aqui. Eu tenho uma série de trabalhos de interferências em jornais, como vários artistas aqui também que expõem trabalhos. Estou lembrando da Leonora, que está aqui também, interferências em jornais, a coluna maravilhosa que ela desenvolvia. Enfim, e eu, por outro lado, também interferia num trabalho chamado Clandestinas. O nome sugere clandestina porque era um jornal clandestino, realmente, feito dentro de uma oficina de jornal no Rio de Janeiro, utilizando o mesmo corpo de letras, a mesma diagramação do jornal, e você não diferenciava o que seria um jornal do jornal O Dia, no Rio de Janeiro, e o jornal O Dia que eu estava produzindo paralelo.
E esse trabalho que eu produzi em torno de 9 manchetes, criava a manchete, a imagem e um pequeno texto. Esses trabalhos, alguns deles, depois de prontos, eram entregues na banca de jornal, como o Jornal do Dia. Como não havia diferença de corpo de letra, nem de diagramação, então era muito similar ao próprio jornal. O banqueiro, o rapaz da banca, ele aceitava um pouco o jornal e passava a vender como se fosse o Dia do Dia, mas não era. Era um outro jornal criado, e alguns em homenagem aos amigos, Hélio de Sica, Lígia Pape, enfim. A gente está procurando as imagens aqui. Bom, eu vou... Depois a gente vai achar isso, mas... Trouxe algumas imagens aqui que estavam assim na minha mão, ao alcance da mão, e são imagens de trabalhos anteriores, como os flãs. Esse trabalho é um flã de jornal. Para o jornal existir, ele tinha que passar por um processo desse, tinha que ser impresso aqui, depois daqui ele passava para o chumbo, e do chumbo é que entrava na rotativa e era feito o jornal. Eu ia ao jornal de madrugada, pegava o flã e depois trabalhava no ateliê esse mesmo flã. Um pouco mais tarde, eu passei a criar os próprios flãs, como esse que a gente está vendo, Silêncio e Barulho, que seria uma mostra que eu iria fazer no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, se não me engano, em 73 ou 75, e essa exposição foi toda censurada. Ela, trabalho por trabalho, me chamaram em 2 reuniões lá para comunicar que esse trabalho não pode, porque pode provocar os militares, e a partir daqui eles podem invadir o museu. Esse aqui também não pode, porque tem um pano preto pode lembrar anarquismo, e também é bom não mostrar. E foram assim, trabalho por trabalho, sendo censurado num nível paternalista, com uma espécie de autocensura, que era um momento que se vivia naquele momento também, nessa fase. E então passei por esse processo, e no final sobrou um bode vivo, que eu queria colocar no foyer do museu, dentro de um tablado vermelho, esse bode que significava para mim todo esse clima de repressão e de censura que estava ocorrendo naquele momento. Ao mesmo tempo, eu já tinha criado uma manchete para o jornal O Dia, que seria Deu bode no MAN. Então, seria uma coisa simultânea. O bode estaria no MAN, deu bode no MAN. Mas, mesmo assim, a diretoria do museu resolveu censurar o MAN, o bode, porque, enfim, alegaram que não seria uma representatividade do meu trabalho e, por isso, não aceitariam esse bode como único elemento dessa exposição. Bom, o que aconteceu é que eu criei este flã, Silêncio e Barulho, um pouco nesta função, que era um momento mesmo de tensão. O bode não foi mostrado. Imediatamente eu procurei um jornal e propus a eles uma exposição via jornal. Ou seja, tudo que eu iria mostrar no MAN, eu propus de mostrar no jornal, no caderno cultural que eles tinham, de 6 páginas. Bom, o editor era uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, conheci nesse dia,
e é uma pessoa que eu respeito muito pela sua atuação como jornalista e também com o trabalho junto aos índios. É o Washington Novaes. O Washington Novaes me disse que poderia conseguir 3 páginas. Eu disse para ele que 3 páginas seriam pouco, porque o trabalho exigiria o caderno inteiro. Ele, então, numa nova reunião, conseguiu as 6 páginas graciosas e, num sábado, saiu uma manchete, uma nota: amanhã, neste jornal, um jornal exposição. E no domingo, na primeira página, sai uma nota também: hoje, nesse jornal, um jornal exposição de Antônio Manuel, de 0 às 24 horas, que era o tempo de duração do jornal nas bancas. E isso foi realizado como uma consequência, um ciclo, na verdade, de algo que seria no museu e não foi possível. Então, enfim, isso era uma época de se criar novos espaços, novas linguagens e, de uma certa maneira, romper com instituições, museus, galerias, e vai daí pela frente. Os clandestinos têm essa função, ocupações de descobrimento, 024 horas, que eu acabei de narrar, também tem essa função. E... Posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu, ainda. A série Clandestinas, eu vou só localizar lá no primeiro espaço da exposição, logo que se chega da porta da rua, existe essa série de Clandestinas completa. Eu queria te fazer uma pergunta sobre ela, porque quando você faz as intervenções de textos e de imagens, eu entendo como um jeito de questionar o que se entende como verdade no jornal. Ou seja, você cria ficções que estão lado a lado com a manchete do jornal. Então, entre verdade e mentira, tudo pode ser entendido, quer dizer, se cultiva essa grande confusão. Ali eu queria que você falasse sobre esse seu lugar diretamente no jornal como o inventor de ficções. E a recepção dessas ficções por um público que acessa as clandestinas nas bancas em que você coloca alguns exemplares ali. De uma certa maneira, a ideia inicial não é criar arte, por exemplo, para mim, não era fazer arte. Eu queria fazer um jornal mesmo, na verdade. Eu queria que fosse uma realidade aquilo. Fosse feito um jornal com manchetes, fotos, introduzir os amigos, como eu introduzi algum deles, a Lígia Pape entra com manchete de Vampira, e o Hélio de Sica também, Torquato Neto, querido Torquato. Enfim, então era introduzir os amigos num jornal, fazer um jornal, esse jornal vai para a rua, ele é comprado, e aí ele segue um percurso que eu não sei mais como cuidar disso. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, a primeira ideia não era fazer arte, é sim fazer uma ação, uma intervenção, e uma coisa que Mário Pedrosa chamou de atividade e criatividade. O que estaria se fazendo nesse período seria uma atividade e criatividade, uma ação. Mas, independente de ser visto como arte ou ação, eu queria que você falasse da ideia de ficção, desse tipo de texto que é baseado... Ou seja, ele é dado como notícia, mas ele não é notícia, né? A manchete da vampira que chupa sangue dando gargalhadas, por exemplo, como manchete de um jornal que tem 100 mil exemplares postos em circulação. Bom, ele é fruto de uma época, de um momento, né? Vivíamos um momento de exceção, um momento de repressão muito grande.
um momento de perseguições. Todos aqui, enfim, viveram um pouco isso. Então, ele é uma ficção, mas é algo assim, no sentido também de, como eu disse, tornar possível o impossível, que seria fazer um jornal. O impossível é você fazer um jornal, mas ele foi possível. A Lígia Pape de Vampira representa um momento de vampiro naquele momento, representa um momento estranho, de vampiresco. Então, ele é uma ficção, mas ele tem um dado na realidade ali, naquele momento. O Torquato Neto tinha acabado de morrer. Uma coisa assim bastante dolorosa para todos nós. E, enfim, também foi um dado que eu trouxe também para esse momento real. Enfim, então ele tem esses dois aspectos, mas, na verdade, era tornar possível o que poderia parecer impossível. É esse o fato, assim, eu acho que mais marcante desse trabalho, a meu ver. Bom, isso vinha sendo desenvolvido desde 67, quando eu participei da primeira vez da Bienal de São Paulo, 67, e que eu tive o impacto de ver a pop art, um show fantástico, de impacto muito grande. Os americanos investiram muito nessa exposição, nessa vinda da pop art para cá. Para mim foi um impacto, porque até ali eu estava muito assim, e sempre estive envolvido com o trabalho da Lígia Clark, do Hélio Sica, enfim, com o trabalho do Raimundo Colares, enfim, com o Flávio de Carvalho. Eu estava muito mais envolvido nessa ideia de uma arte brasileira, que eu vivia aquilo, os parangolés, a Casa Corpo, Casa Corpo da Lígia Clark, enfim. Então, eu tinha, assim, ao mesmo tempo estava surgindo uma coisa conceitual também, que não me interessava, esse conceitualismo. Enfim, não era uma coisa que me despertasse interesse. Eu estava, como a pop também não, porque se tentava, na verdade, uma experiência nova no país. E uma experiência revolucionária, que foi feita pela Lígia Clark e pela Hélio Sica e pela Lígia Pape também, a meu ver. Uma experiência revolucionária, no sentido sensorial e ambiental, né? A arte ambiental, a arte sensorial. Isso, para mim, era de uma revolução extraordinária. Então, o conceitualismo e a pop não eram a minha preocupação. Mas quando eu vi na Bienal de São Paulo, 67, que eu participei, ganhei um prêmio de aquisição nessa Bienal, o trabalho foi parar em Caracas, na Embaixada do Brasil em Caracas. Não sei se o Maduro ainda deixa o trabalho lá ou se desapareceu o trabalho, mas é que a Bienal dava os prêmios aquisitivos e despachava para as embaixadas do Brasil no exterior, que era até bacana isso, né? Embaixada no exterior tinha um trabalho dos artistas no Brasil. O meu foi para Caracas e nunca mais soube. Caracas, eu não sei mais do trabalho. Mas, enfim, mas esse impacto da pop art e que os americanos gastaram muito dinheiro realmente trazendo todo esse movimento foi muito forte e até marcante para mim, sim. Rauschenberg, Lichtenstein, Andy Warhol, Segal, ver isso de perto e ver a exposição também de pintura do Hoppe. O Hoppe, para mim, foi assim uma mágica, uma coisa que me impactou bastante, uma pintura extraordinária que eu não conhecia. Então, você vê uma grande exposição do Hoppe ao lado da pop art, nessa Bienal de 67, foi de uma força, assim, de um impacto muito grande para mim. E, enfim, eu estou falando isso também porque, em 68, eu inventei um trabalho chamado Urna Quente,
que são caixas hermeticamente fechadas, em torno de 20 caixas, e foram apresentadas numa manifestação no Aterro do Flamengo, chamado Apocalipopotes. É um título, um nome inventado pelo Rogério Duarte, com o Hélio de Sica. E Apocalipopotes é uma ideia de apocalipse com hipótese. E Apocalipopotes tinha os panagolés do Hélio de Sica, tinha o poema Processo, a Neide de Sá era presente, que está aqui também na exposição Veículo. Todo o poema Processo, o Vladimir de Aspino, que acabou de morrer agora também, com 90 anos, era outra pessoa que estava também no Apocalipopotes. Bom, eu tinha essas caixas hermeticamente fechadas, eram 20 caixas ou 25, e as pessoas recebiam o martelo e quebravam aquela caixa com uma certa violência para descobrir o que estava dentro. Isso já foi um ato, assim, em 68, de você ter que usar da violência para descobrir o que estava dentro, encerrado ali, hermeticamente fechado. Isso se dá no Aterro do Flamengo. E a história, a urna tem eu vou contar um pouquinho rapidamente, ela tem uma história, porque em 68 ela surge nessa manifestação Apocalipopotes. Depois, em 75, eu resolvi fazer uma urna hermeticamente fechada também, mas não mais para ser aberta. Eu dei 30 anos para ela ser aberta, em 75. Em 2005, ela deveria ser aberta. Só que 30 anos passaram assim de uma velocidade enorme. Eu cheguei em 2005, eu disse, não quero mais abrir esta urna quente. Fui no cartório, registrei como uma caixa hermeticamente fechada, para não ser mais aberta. Registrado em cartório, tem um documento de cartório, enfim. E depois, em 2004, fui convidado, um pouquinho antes, fui convidado para uma exposição nos Estados Unidos e pediram a urna quente. Era o governo Bush. Eu consultei advogado e disseram que o governo Bush poderia abrir esta caixa em nome da segurança nacional americana. Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma outra caixa, igualzinha, semelhante, não tem quase diferença uma da outra, e mandei para essa exposição chamada Beyond Geometric, nos Estados Unidos. Ela viajou, foi exposta, voltou e não foi aberta, não teve problema nenhum com Bush, enfim, participou, ok. Em 2004, eu fui convidado para fazer uma exposição em Nova York, enfim, agora com a memória, e pediram esta urna quente. Eu levei a urna quente com a ideia de abrir na Washington Square, numa praça, em público, já que ela tinha essa trajetória, foi, voltou, e a urna acho que deveria ser aberta nos Estados Unidos, por isso mesmo. Aí tentamos abrir no Washington Square, com a Gabriela Rangel, e simplesmente autorização da prefeitura, você não podia levar martelo, serrote para a praça, era a burocracia, tinha que pedir ao departamento de árvores, jardins, não sei o que lá, uma burocracia tão grande que a gente desistiu de abrir a caixa na Washington Square. Então, ela voltou de novo e hoje em dia existem duas urnas quentes, uma hermética fechada e a outra mais recente que está comigo também. Bom, essa é a história da urna. Vou passar um pouco para a Ana Lívia Cordeiro. Já foi mais ou menos meia hora. Eu tenho umas perguntas, mas eu acho que a gente pode abrir para a Ana. O ponto de partida era sempre, o meu pedido, né, para os convidados é sempre de que se tente criar o contexto dos trabalhos, o contexto artístico, histórico, midiático, porque vocês hão de convir que intervir
na TV ou no jornal em 73, 75 é bem diferente de fazer isso hoje em dia. Os recursos, o valor social desses veículos muda muito ao longo dos anos. E depois de contar as histórias. Mas é isso, quando a gente entra nas histórias, eu mesmo que já conheço parte delas, eu fico com vontade de fazer umas perguntas e a gente pode continuar a conversa por muito tempo. Então, talvez eu deixaria as minhas e as perguntas de vocês para esse segundo momento e convidaria, então, a Ana, Lívia, a somar a sua fala, que pontua um contexto de produção e essa narrativa das negociações e das ideias que geraram trabalhos como Cambiantes, como Gestos, como M3x3 e outros trabalhos em videodança que, apesar de não estarem expostos aqui na exposição, fazem parte da trajetória da Ana Lívia. Obrigada, Antônio, e é com você, Ana Lívia. Tem que ligar alguma coisa? Ah, não, tá. Bom, eu achei muito legal ouvir o Antônio, porque me lembrou minha infância. O meu parque de diversões eram as bienais. E as montagens das bienais eram muito legais, porque a gente ficava brincando entre os trabalhos, não podia tocar em nenhum. Aí, em 65, né, nessa exposição, nesse 67, tinha uma obra do meu pai, que era eu sou filha do Valdemar Cordeiro. E aí tinha umas rodas de bicicleta que tinham... Você podia girar as rodas, né? E fazia referência ao disco de Newton, que a gente estuda na escola, que gira, 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 disco de luz, mas produz o branco, né? Não o preto. E aí o fundo do quadro é branco. Aí eu me lembro que eu adorava ir lá, girar, e o monitor, e o guardinha, não pode tocar. Eu falei, é do meu pai, eu posso mexer quanto eu quiser. Então era uma delícia, porque era um parque de diversão, né? E todas essas questões de arte, e esse período super sério, que eu era criança, mas esse período da repressão, que era um período de muito medo, muito cuidado, era um período em que cada palavra que se dissesse podia dar um resultado inesperado. A roupa que você usava é muito difícil. E tudo era muito estudado antes de ser mostrado em público. Esse assunto que ele falou da censura era um absurdo. Quem que dizia? Nossa, eles inventavam, eram pessoas muito ignorantes, que não entendiam nada de arte, nunca tinham lido um livro. Então, só de ver a cor vermelha, isso já deve ser revolucionário. Você põe uma roupa vermelha, acho melhor você trocar. Era uma coisa absurda. O nível de ignorância das pessoas que iam julgar trabalhos e que tinham uma voz ativa. Bom, enfim, eu era criança e eu olhava tudo isso. E eu era uma pessoa assim, que eu gostava muito de matemática, gosto até hoje. Então, eu me preocupei em várias coisas. Primeiro, que um trabalho meu eu não queria aqui nesse país. Eu queria fora. Então, eu falei, vou fazer um vídeo, porque o vídeo vou mandar. Porque não dá como levar um monte de gente para fora, não tem dinheiro. A primeira coisa que eu pensei em fazer vídeo foi para ir embora daqui. A segunda coisa que eu pensei em fazer um vídeo é que o vídeo podia ser visto depois, se alguém resolvesse censurar. Porque, muito provavelmente, poderia não ser visto. Então, eu falo, tudo bem, eu guardo, aí um dia que puder eu mostro. Era um pensamento da pessoa escondida. Era muito incrível. E daí eu tinha participado de um trabalho, que eu acho uma outra coisa muito importante, que eu comecei minha vida profissional com 11 anos de idade. Porque quem começa a dançar, dançarino com 20 anos é velho, entendeu? Então, criança é muito inteligente, criança é muito perceptiva, criança é muito conhecedora das pessoas, talvez não intelectualmente. Então, como eu tinha, assim, me sentia à vontade nesse meio, né? Falei, vou fazer. Aí, eu dancei uma vez num programa de televisão que chamava Improvisação Estruturada. Aí eu dançava, não sei o quê, eu dava o maior pulo, o cara filmava meu dedo. Na hora que eu parava o pulo, caía, sabe aquela queda assim, meio sem graça? O desgraçado filmava o corpo todo. Eu dizia, não dá. Eu quero um diálogo com a câmera, porque, afinal das contas, o que interessa é o que o cara vai ver na televisão.
Aí eu decidi planejar. Eu falei, eu vou dizer ao câmera o que é que ele tem que filmar. E, ao mesmo tempo, eu vou saber como eu estou sendo filmada. Porque, claramente, quando alguém está te vendo de cima, é diferente de quando alguém está te vendo de frente ou vendo de lado, certo? E a gente, como bailarina, a gente desenvolve uma coisa muito refinada. Porque um bailarino é como se fosse um atleta. Ele atua até o limite físico dele. Só que, no caso da dança, a gente atua pensando em expressão, pensando numa coisa de linguagem, que não é diferente de esporte, não estou competindo com ninguém. Aí, eu bolei um sistema em que eu punha no computador as informações relativas ao corpo, relativas à câmera, e fazia vários programas em que o computador compunha, eram subrrotinas. Então, é muito interessante para que vocês todos, que a gente trabalha com tecnologia o dia inteiro, tinha um programa geral, e eu dividi em subrrotinas, por exemplo, subrrotinas enfoque de câmera, subrrotinas movimento do corpo, subrrotina do deslocamento do bailarino, subrrotina de efeitos de câmera, e todos esses eram coordenados. E isso daí me colocou de frente a uma coisa muito séria, que a questão da repressão, do controle político, já estava uma coisa introjetada. Aí o computador, ele pressuporia mais controle, certo? Era alguma coisa que você faz aquilo para poder controlar. Mas, na hora que eu dei... Cadê minhas coisas aí que eu quero mostrar um negócio? Espera aí, minhas imagens. Desculpa, gente, só um segundo, que eu trouxe umas imagens para a gente conversar. Entra aí nas imagens. Eu quero essa aqui. Então, eu forneci ao bailarino uma série de bonequinhos. Aí eu vou pedir um favor. Vem você aqui, de coquinho. Você. Você vem aqui. Vem você. Você pode vir aqui? Então, eu quero fazer uma experiência para vocês darem uma olhada do que quer dizer isso. Não, eu fiquei te olhando o tempo, então é você mesmo. Ó, vocês têm esses dois bonequinhos, né? Você pode vir? Vem. Ó, então, todo mundo, fica aqui os três aqui. Ai, não fica com vergonha, vai. Senão eu vou ter que pedir. Ó, você lê esse bonequinho primeiro, depois lê o segundo. Então vai. Todo mundo lê o primeiro e lê o segundo. Isso. E lê o segundo. Tá. Agora, eu vou pedir para você inventar um jeito de ir da primeira posição para a segunda. Ui. Qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser. Vai. Quer começar? Começa. Vai. Da primeira para a segunda. Pronto. Você, inventa um jeito. É isso aí que eu tinha visto. Agora é você. Vocês entenderam que saíram 3 danças diferentes, né? Agora, ao mesmo tempo, os 3, por favor. Vai. Vamos lá? E. Primeira. Peraí. Vai. Primeira. Segunda. Entendeu? Eu entendi que o controle não existia nunca. Que era impossível controlar. É isso. Obrigada. Não, é que eu fiquei olhando ela um tempo, eu tinha certeza que ela ia fazer uma coisa assim, feminina, e aí ela fez. Então, eu falei, cara, esse controle não existe. Aí, eu comecei a gostar do outro lado. Como é que a gente, todo mundo aqui hoje está vivendo, como que a gente vive com celular, computador, todos a agenda que a gente tem e acha um espaço para a gente se expressar? É isso que estava em jogo ali. Sabe, como é que eu vou de uma posição para outra e eu me coloco como pessoa, como bailarino e como intérprete? E vocês viram, todos eles se colocaram. Assim, simplesmente fizeram. Né? Aí, eu fiquei interessada. Como é que eu mexo esse negócio aqui? Vem cá. E aí, bom, enfim.
Aí eu fiquei mais surpresa ainda, porque essa primeira dança, que eu botei um som tec, 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 eu ensaiava com uma área da corda sol do Bach, uma música clássica. Mesmo assim, os bailarinos fizeram todos os movimentos. Tá, tá, tá. Vocês viam ali? Gente, quando a ditadura começou, esses bailarinos, e eu também, a gente tinha entre 6 e 9 anos de idade. A gente produziu isso no final da adolescência, em 73. Ou seja, eu nunca fui censurada, nada, mas eu fui formada durante a ditadura. Então, entrou nos poros. O que aconteceu? Automaticamente, todo mundo fazia tá, 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 tá. E não pensava em fazer que nem ela fez. Assim, de primeira. No passado, não existia. Não existia na cabeça da pessoa a possibilidade de. Então, isso não é uma questão só política, né? É uma questão orgânica, fisiológica e muito mais do que mental, né? Essa é uma coisa muito importante que eu pude entender, né? E só protesta as pessoas que têm uma noção do que pode não ser. Porque aquela pessoa que nasceu naquilo já está estragada, né? Vamos dizer. Aí eu comecei a pesquisar uma coisa muito importante que tinha a ver com isso. Que era o seguinte, eu estou falando, né? Então, vocês podem escrever com letras tudo que eu estou falando, certo? Se eu resolver cantar, vocês podem fazer uma partitura musical. Se alguém quiser gravar o que eu estou fazendo, pode fazer um vídeo. Ou pode fazer uma foto. Mas se eu resolver fazer assim, simplesmente isso, e quero mandar para ela esse movimento, para ela guardar na casa dela. Não tem. A gente, até hoje, o ser humano, não inventou um jeito de escrever o movimento do corpo. Então, por exemplo, eu estava olhando, estava o encontro do Trump com o russo lá. O russo senta assim, põe a mão assim na cadeira, cumprimenta o outro sem sair do centro. Ele cumprimenta sem sair do seu centro. O Trump faz assim. Põe uma perna aqui, outra perna aqui, não apoia o braço e faz assim. O Trump podia levar um tombão só se o outro fizesse assim, porque ele estava no ar. Estava fora do seu centro. Alguém tem dúvida que ele está fora do seu centro? Então, o movimento da pessoa, na verdade, seria uma forma da gente expressar um monte de coisas que não precisam nem ser ditas. Agora, imagine só um mundo que eu mandar, eu falo assim, por exemplo, para ela, olha o que ele fez. E mando um movimento escrito. Ela fala, não acredito. Né? Então, se a gente pudesse escrever os nossos movimentos, o mundo podia ter uma grande mudança. E a comunicação entre as pessoas poderia também ser muito diferente. Porque, na verdade, as grandes diferenças culturais existem num comportamento físico. Né? Por exemplo, a gente olha uma pessoa, você fala assim, é gringo. Você vê como ele anda? Vocês já repararam, já ouviram falar isso, né? Então, é uma coisa assim, que é interessante, né? Só pode ser italiana. Olha como ela fala. Faz um monte de gestos. Então, são coisas muito interessantes que estão sendo trocadas, assim, não por uma interpretação de palavras, mas pela própria expressão. Aí, ele do lado. Aí eu quero mostrar para vocês só umas coisinhas que eu fiz relativo a isso, porque daí a gente já meio que finaliza. Aí eu comecei... Espera aí. Cadê o vídeo? Uai, cadê meus vídeos? Esse não é, esse não é, esse não é, esse não é, esse não é. Esse vídeo é esse aqui? Não, mas eu Tem queria... esse aqui? Escultura efêmera? Não é nenhum desses. Esse. É que não dá para ver. Aí eu fiz... Aí eu já fiz com o Newton, que é programador, a gente está trabalhando junto faz tempão.
Até a gente resolveu casar também. Fez parte, sabe? Aí ele produz mais, é muito bom. Tá. Está carregando. E aí a gente resolveu fazer um primeiro trabalho. Eu adoro futebol e eu idolatro o Pelé. Eu acho ele perfeito. Porque ele tem um movimento que o centro de gravidade dele, assim, quando você vê, vocês vão ver aqui. Ó. Opa, que isso? Ó, dá uma olhada. Olha a perfeição. Gente, isso aí é um compasso, hein? Olha que perfeição. Olha, depois de ver essa notação, vocês não viram diferente o movimento dele? O olho parece que comunica para o cérebro, diz assim, não é possível, o cara trança como se fosse um compasso e cai. Aí você vê esses desenhos, aí você vê o corpinho dentro, aí você vê o filme, aí você fala, porra, olha o que o cara fez. Aí você entende por que ele é o Pelé, né? E aí a gente foi seguindo em frente. Cadê o próximo vídeo? Essas coisas demoram anos para fazer, né? Assim, opa, que é isso? Não, outro. Não. Apaga esse. Qual é o outro vídeo que eu trouxe? Esse era um. Não. Esse. Aí eu comecei a pensar, por exemplo, que como a gente faz um movimento, a gente pode, como dizer uma palavra. Por exemplo, eu posso falar assim, Ana. Ai, Ana. Né? Eu estou falando Ana, não estou? Você pode falar a mesma palavra de vários jeitos. A mesma coisa é o movimento. Você pode fazer o mesmo desenho, aparentemente, mas dá a ele diferente significado. Aí, aquele lá, você pôs aquele? Ah, tá. Não, tudo bem. Aí eu continuei pegar esse mesmo movimento do Pelé e explorar ele. Nesse sentido de como é que eu posso visualizar um movimento de várias maneiras, né? E que poderia ser transformado numa escrita, né? Esse é o melhor jeito de abrir. Espera um pouquinho que vai carregar. Bom, mas para resumir aí, a gente transformou esse negócio que você está vendo em esculturas e a gente fez um software que as pessoas experimentam ao vivo. Aí a gente botou isso lá no MAN, no Rio, durante 3 meses. Gente, as crianças, principalmente criança que não sabia ler e escrever, adoravam. E tinha gente de quanta nacionalidade e gostavam de fazer, sabe? Tipo, escrever. E aí sai um resultado gráfico. E esse resultado gráfico é uma escrita. Eu posso mandar para uma pessoa, e essa pessoa vai ver isso. Bom, isso tudo parece que é uma coisa muito setorizada, mas não é. Isso tudo é uma coisa dentro de uma grande sociedade, que começou com essa história, que depois do conceitual passou para o computador, voltou para o conceitual, porque hoje em dia o computador já nem existe, já faz tanta parte, que você retornou a questão da comunicação. E é isso que eu estou trabalhando, esse sentido que não é bem ligado à arte diretamente, mas porque é ligado à expressão, né? E isso faz muito sentido na nossa vida de hoje, né? Que já é complexa demais. Ué, cadê? Você tem certeza que isso vai abrir? Será? Bom, é muito. É erro de arquivo? Mas você não passou antes. Ah, peraí, começou. Peraí. Tá meio deformado. É o mesmo movimento.
Agora é outro. Entendeu? É simples, né? Aí eu fiz esse final só para provar que é tudo verdade. Não. Apaga. Aí, a partir daí, eu comecei a entender que a gente tem uma coisa no cérebro que a gente guarda as formas. Quando a gente vai numa exposição, a gente guarda os quadros, a gente guarda no cérebro da gente. Aí, eu comecei a explorar, por exemplo, esse trabalho aqui, sabe o voleio? Esse trabalho é o voleio, é a perna do Pelé e o braço do Pelé. É a perna direita e o braço esquerdo. Sabe aquele que ele fez, aquele negócio assim? Então, é este. Aí eu comecei a entender que nisso tem uma beleza enorme. E até, bom, aí começa uma referência, inclusive, à arte abstrata, que de abstrata às vezes não tem nada. Vem. Aí, por exemplo, atira esse. Aí, por exemplo, esse outro também, que é o mesmo movimento, só que ele é cada frame é marcado, então fica uma série de linhas. Esse é o frame, esse é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro. E eu faço uma linha reta entre os frames, ou seja, não é contínuo. E aí, esse é o mesmo movimento, aquele mesmo, só que é uma outra forma de dizer o mesmo movimento. Enfim, e eu fui... Aí tudo bem, eu não vou usar as outras, senão ficar coisa demais. Então, o que eu queria dizer para vocês é como que, de repente, essa pesquisa toda, ela acaba entrando numa coisa que a gente vive no dia a dia e seria importante a gente ter esse sentido, né? Do que a gente pode dar, né? E do que o outro gostaria de receber. É um pouco isso que eu acho, olhando todo o meu tempo de olhar os artistas discutindo, desde criança, entendeu? E eu percebi isso, que muitas vezes, inclusive, o discurso é extremamente afetivo, porque está em jogo o que você quer ou pode dar e o que o outro quer ou pode receber. Que no final eu acho que é isso. Muito obrigada, Ana. Também uma fala recheada de pontos de contato e de pensamento. Eu queria, talvez, antes de abrir, só te fazer uma pergunta, já que eu também já terminei me intrometendo na fala do Antônio, porque os trabalhos do Pelé, que começam em vídeo, e vão para a escultura, mas todos a partir de um gesto de análise do discurso, né? Uma análise do discurso imagético. É uma espécie de leitura analítica de algo que a gente, por estar tão acostumado a ter nosso cotidiano pautado por imagens, e ainda mais a imagem de um grande ídolo, a gente nem desconfia delas, a gente não vê elas sendo construídas, a gente só vê o resultado. Isso me fez pensar em 2 trabalhos teus, que são gestos e cambiantes, que fazem isso, chamam a atenção, despertam esse olho de quem não desconfia de que a TV poderia ser uma janela da realidade, né? Esse retângulo, a gente acredita que ele é a verdade, que ele representa o mundo. E ali também, de um outro jeito, num outro momento, você está tornando visível a construção da imagem. Eu queria que você falasse disso, talvez a partir desses trabalhos e um pouco que também, voltando para esse raciocínio de por que esse tipo de análise do discurso era importante para você fazer numa emissora de televisão, enquanto você também já tinha uma atuação e uma entrada num circuito de arte contemporânea, né, nas galerias, nos museus, naquela época. Eu acho que tem essa questão muito importante, porque, por exemplo, o pioneirismo da videoarte no Brasil
foi dado no Rio de Janeiro, em 1974. E nesse trabalho que eu fiz do M3x3 em 73. Eu acho que a gente divide isso porque esse trabalho de 73 é um trabalho que eu fiz dentro da Televisão Cultura. Ou seja, eu dispunha de uma equipe, eu dispunha de uma câmera, eu dispunha de cenário, eu dispunha de tudo que eu queria, que era a televisão de grande alcance. E era um trabalho feito para ser mostrado para grande público. O pessoal do Rio já fez uma coisa totalmente experimental, inclusive ligado muito ao indivíduo, né? E que não tinha nenhuma intenção de ser mostrado numa broadcasting, numa televisão pública. E eu acho que quem estuda videoarte não pode colocar tudo junto, fazer o angu e mexer. Não dá. Porque tem vídeo de documentário, tem vídeo que é mais sentido construção plástica, tem vídeo feito de uma forma, vídeo feito do outro. Isso tudo tem que ser distinguido. Você não pode dizer que é tudo igual, que é chamar videoarte. Aliás, imagina arte de pincel. O que você acha? Arte feita com jornal, sabe? Calma aí, né? Vamos devagar, né? Tudo bem que a gente adora uma tecnologia, entendeu? E eu acho que, inclusive, essa questão de você estar colocando tanto a mídia em evidência é porque esses caras que fazem mídia pagaram os artistas. Eu fui muito bem paga pela Nokia para fazer um trabalho numa festa deles e que aí, arte por celular. Calma aí. A arte, tudo bem, usei celular, mas não é por isso arte por celular. Posso fazer a mesma arte em outra mídia, o mesmo trabalho. Então, vamos devagar, entendeu? Isso tudo tem que tomar cuidado, porque isso é uma questão bem delicada, né? Então, eu acho assim, eu faço questão de dizer que eu fiz uma televisão de grande alcance, né? Agora, a questão do retângulo, a questão de você ter que colocar o que você faz dentro de um retângulo é sério. É uma questão que ela formata, sim, a tua forma de pensar, formata, sim, a forma de sonhar até. Você sonha dentro de um retângulo. Você não sonha em aberto. E hoje em dia, as crianças sonham muito mais que a gente dentro de um retângulo. Entendeu? E elas não querem deixar de ver a realidade a não ser por esse retângulo. E a realidade, aliás, interessa às vezes muito pouco a elas. O que interessa é a realidade no retângulo. Entendeu? Isso mexe com elas, né? Então, o trabalho cambiante foi exatamente isso. O trabalho era passado numa sala escura, então tinha os triângulos, de repente, pretos. Então, a imagem não era mais retangular, né? Ela era um retângulo que tirava um pedaço, porque era escuro, né? E aí começou essa história, mas isso hoje em dia é muito mais importante do que era naquela época, né? Alguém tem alguma pergunta, comentário? Gostaria de entrar na conversa? Eu acho que vocês deviam pelo menos me dizer o que vocês estão pensando do que a gente falou, né? Porque surgiu uma pergunta do Carlos aqui. Antes de mais nada, obrigado pelo depoimento de vocês, extremamente elucidativo e instigante, né? Faz a gente pensar bastante. Eu queria colocar uma questão um pouco mais geral, assim, menos particular, que é uma coisa que vem já me incomodando há um certo tempo e que eu ainda não formatei um pensamento completo. Então, estou pedindo ajuda de vocês para tentar dilapidar um pouco esse pensamento. Lendo um texto do J.J. de Moraes sobre a música, a evolução do urbano através da música, do Lundu a Tropicalia, me surgiu a ideia de que a cultura moderna brasileira, em todos os âmbitos, ele coloca lá na questão da formação da nossa cultura musical, né? Cultura popular. Mas a cultura visual, a cultura, no sentido geral, ela está muito, num certo período, ela está muito permeada, ela dialoga muito com as mídias, sobretudo as mídias de massa.
As televisões do seu início até mais ou menos a década de 80, o início da década de 80, os jornais, né? Se você pensar no trabalho da Lenora, que é um trabalho extremamente instigante, né? Dentro de uma mídia, ou o seu trabalho, Antônio, o seu trabalho, Ana, né? Há esse diálogo. A cultura urbana brasileira, ela se forma nesse diálogo crítico com as mídias de massa também, né? Não é só isso, mas isso existe também. No entanto, a partir de um determinado momento dessa história, esse diálogo se rompeu. Hoje as mídias são impermeáveis à experimentação total. É inimaginável você pensar uma coluna como a da Lenora ou um trabalho como o seu, Ana, hoje na televisão que se faz hoje, ou que se faz a partir da década de 90. Esse corte eu posso datar, é a década de 90 que faz esse corte. E, de certa maneira, parece que as mídias hoje se desconectaram da sociedade brasileira, da cultura brasileira. Elas não pertencem mais, elas não estão em diálogo com a cultura brasileira. Eu queria um pouco de reflexão sobre este momento atual, onde o artista não tem mais esse espaço, não tem mais esse espaço de diálogo né? Como você falou, como você pontuou, o seu trabalho é para uma mídia de grande abrangência. Hoje é muito difícil isso. É muito difícil o artista que consegue isso hoje. Olha, Carla, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Em 2010, eu fui morar no Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu fiquei impressionada no Rio é com a comunicação entre classes sociais. A proximidade física das diferentes classes sociais é uma coisa evidente. E a aceitação também de cada um da sua realidade. E eu percebi que muita gente lá não sabia ler e escrever. Muitos garçons faziam um monte de sinalzinhos para dizer os pratos, mas não sabiam ler e escrever. Aí eu decidi fazer meu pós-doutorado, eu decidi fazer 243 vídeos para ensinar a ler e escrever português. Eu fui buscar patrocínio. Ninguém queria patrocinar. Eu peguei e lancei tudo no YouTube. Hoje eu tenho, por dia, 2.700 pessoas consultando. O que interessa é o seguinte, as mídias não estão interessadas, mas eu também não estou interessada nas mídias. Porque eu não preciso delas. As pessoas também não estão interessadas tanto nas mídias, elas estão mais interessadas nos YouTubes, nas outras coisas. Então, o mundo mudou, cara. Esse mundo urbano é outro mundo. E a gente tem que pensar um pouco em viver o que a gente vive hoje, né? Então, o que você chamaria de cultura está bem disseminado nesse sentido, né? E tem gente que não tem interesse nenhum de usar mídia nenhuma. Eu penso assim. Eu posso falar um pouquinho? Uma coisinha. Oi, boa noite. Com relação ao que ele colocou, eu acho que quer dizer, quando eu fiz a minha coluna, foram durante 3 anos, 93 a 96, no Jornal da Tarde, de fato, e particularmente, eu acho, o Jornal da Tarde tinha esse espírito no seu próprio projeto editorial, né? Quer dizer, ele deu espaço, inclusive, por exemplo, teve um período que até a Jaque Lerner fez trabalhos, quer dizer, eles davam espaço nas páginas para artistas, teve um projeto nesse sentido. Por outro lado, eu acho que a situação, bom, sem dúvida, tudo mudou e muito. Agora, uma vez eu ouvi uma observação sobre a minha coluna, que, na verdade, ela era um pré-blog, né? E, de algum modo, eu acho que era mesmo, né? Então, esse formato agora, né? Tanto é que eu cheguei até, né, com relação a essa observação, até a pensar, eu falei, poxa, de repente eu podia fazer um blog, sei lá, pode ser que eu faça em algum momento.
Mas hoje você tem esse recurso e, assim, eu acho que cada vez mais, assim, eu tenho sentido e tal, que essa questão da mídia escrita, né, particularmente jornal, revista, eu acho que isso está cada vez mais migrando, né, para o espaço da internet. Então, isso era uma observação que eu faria. E uma pequena observação com relação quando a Ana colocou para o Antônio Manuel a questão da ficção, né, no trabalho que ele fazia no jornal. Não sei, me ocorreu ali na hora também que, de algum modo, os jornais de populares, tipo Notícias Populares, O Dia, enfim, de algum modo, eles já naturalmente trabalhavam com uma notícia ficciosa. E eu me lembrei de uma manchete que é muito legal, muito engraçada até, quando o Geraldo Vandré jogou o violão na plateia e tal, aquele momento, festival, e daí a manchete do NP era violada no auditório. Então, você tem aí, justamente, né, um duplo sentido que, de algum modo, e outras manchetes provavelmente nessa direção. Então, sei lá, seriam essas duas colocações que eu faria. Então, eu acho que, de algum modo, Antônio Manuel, sei lá, passava, né, quer dizer, aquelas manchetes. E fiquei curiosa também, Antônio, com relação... se você chegou a observar, ficar ali na esquina, alguma coisa assim, quem que comprava, quer dizer, que público que comprava aqueles jornais, né? Enfim. Não, era uma coisa clandestina, na verdade. Assim, a ação era já. A ação deixava os jornais e imediatamente corria, porque tinha o risco de ser preso. Você misturava com um exemplo. Eu entregava para a banca como se fosse um funcionário do jornal O Dia. Olha o dia, chegou o dia. E porque tinha edições extras também no dia. Ele recebia, ele não sabia, ele recebia e vendia. Ele achava que podia ser um jornal teve extra. Gente que comprou a clandestina, que comprou o jornal adulterado, entre aspas, e não soube que não sabe, porque existia era o mesmo corpo de letra, era a mesma... Agora, você tem razão, realmente umas manchetes assim com muito humor, né? Eram muito criativas, na verdade, principalmente os jornais populares, né? O jornal O Dia... O Moça está sendo bem legal. Assim, Bom, eu estou lembrando aqui de um jornal, acho que era Luta Democrática, se não me lembro, no Rio de Janeiro, também em 67. A gente tinha uma imagem até que apareceu rápido. Eu não me lembro agora. Mas era... enfim, eu comecei trabalhando com lápis crayon sobre folha de jornal. Pegava deformando figuras, anulando umas e acrescentando outras. Então, era assim o trabalho. E esse é um dos primeiros trabalhos dessa série. Esse é 66. Então, aproveitava as figuras, retrabalhava com crayon, anulava textos. O texto incorporava o corpo também, tem uma coisa ali do corpo da letra, o corpo do texto, a violência do texto, a violência do corpo, tudo isso está um pouco implícito ali. Esse também, você repara que a letra está no corpo de cada um ali. E, enfim, isso então é uma coisa que se incorpora. Pode. Esse trabalho são de 66. Esse aqui, Matou o Cachorro e Bebeu Sangue, isso é uma manchete, eu acho que é a Luta Democrática. E eu estava no Museu de Arte Moderna, na cantina, com lápis crayon, trabalhando justamente na mesa, trabalhando isso. Passa o Hélio de Sica, olha, e disse, o que é isso? Ele disse, é um trabalho que eu estou fazendo.
Mas que bonito, que interessante. Começou uma conversa ali, um diálogo. E você tem mais? Eu disse, tenho mais trabalho desse, só faço isso. Na época só fazia essa coisa com esses jornais mesmo. Então, baixa um pouquinho. Então, matou o sangue e bebeu o cachorro. Nesse mesmo momento, tinha a Garota de Ipanema também, do Jobim. Né? Então, eu quis transformar a modelo, que é a modelo e a vampira. Então, a modelo e vampira e a vampira e modelo, uma troca ali de imagens. E conclusão, resumindo, depois desse encontro com Hélio, nesse dia na Cantina do MAN, nesse mesmo dia ele me pergunta, você não quer participar da Tropicália? Como? É uma coisa que eu vou fazer aqui, daqui uma semana, dentro da nova objetividade brasileira. Você tem mais coisas? Tenho. Então, você, se quiser, a gente cria um balcão desses jornais e bota ao lado da Tropicália. E foi o que aconteceu, na verdade. Inaugurou-se a Tropicália, dentro do espaço da Tropicália tinha esses jornais. Matou o cachorro e bebeu sangue, que é bem tropicalista, na verdade, inclusive. Então tem essa via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a ficção da obra age em relação à notícia do jornal, quer dizer, o teu texto seria a ficção e o do jornal seria a realidade, mas as coisas mudam de lugar. As coisas a se ficção fundem, torna né? a realidade meio ficcional, ou revela o tanto de construção, e construção sádica também, né? Você falou em humorado, mas também bem sanguinolento em alguns casos, assim, umas notícias sensacionalistas na última, do jornal. E as coisas, de fato, se misturam. Mas eu estou ouvindo a Lenor e estou pensando aqui que a recepção é um aspecto de trabalhos dessa natureza, e essa pergunta pode ser, talvez, pensada e respondida por vocês dois, por Ana Lívia e por Antônio, porque, de alguma forma, um trabalho de arte ele é dado como um enunciado para ser experimentado por pessoas, mas, num trabalho de arte que existe em veículos de comunicação, ele, ainda mais do que qualquer trabalho de arte, ele é um elemento de comunicação, né, gente? Comunicação no mínimo, precisa de alguém que fala e alguém que escuta e responde. E eu sinto que vários trabalhos de intervenções midiáticas, os de vocês e de outros artistas, eles já existem como um princípio, né, indicando uma existência de arte como comunicação. E agora eu queria perguntar para vocês se para vocês só o princípio já era o que alimentava o trabalho, independente dele gerar respostas ou não, ou se vocês tiveram, eu sei, por exemplo, a Ana Lívia já me contou que teve um retorno de um vídeo que foi lançado, uma carta que ela recebeu. Eu queria perguntar para vocês dos retornos da recepção concreta que os trabalhos tiveram. Eu acho o seguinte, eu estou olhando, por exemplo, o trabalho do Antônio Manuel, que eu sempre apreciei, desde criança. Ai! E aí, eu acho que tem uma coisa... Quando você olha esse trabalho, por exemplo, tem uma coisa engraçada. Ele pode usar a mesma letra, lá, mas ele mostra aquilo que ele tem que mostrar, sem mostrar nem um pouquinho a mais, entendeu? E eu acho que os trabalhos de artistas que sobreviveram em mídia são aqueles trabalhos que os artistas foram precisos. Eles queriam mostrar uma coisa, eles mostraram exatamente aquilo e nada mais. O que acontece? O que a pessoa quis dizer está lá muito claro. Agora, como o outro vai receber, por exemplo, M3x3 na geração atual, o pessoal pensa que é uma animação. Eles não imaginam que são pessoas dançando. Mas eles veem corpos pretos com fundo branco. Ponto. Certo? Aqui eu estou olhando, daqui eu estou vendo exatamente o que ele quis dizer. Então, olha que coisa mais feia.
Eu posso não me lembrar da Menina de Ipanema em primeiro momento, mas quando eu vou para casa, de repente, isso vai aparecer na minha cabeça. Por quê? Porque o que ele quis dizer foi exatamente isso. Ponto. A qualidade de quem trabalha com mídia tem que ser assim, uma coisa muito focada, muito clara e muito direta. Eu acho. Mas você entende que tem uma diferença entre um trabalho que é metáfora de comunicação, que ele pode existir como um enunciado sem volta, e pode existir, inclusive, numa entrevista dada para o Arte1, que inclusive voltou aqui hoje, o Rodrigo, ele perguntou mais de uma vez, mas quais foram os trabalhos quais eram as respostas dos trabalhos? Para ele era evidente que se os trabalhos são trabalhos de comunicação, eles têm resposta. E para mim não é tão evidente assim. Então eu insisto nisso, assim, o trabalho, até que ponto ele é metáfora de comunicação ou ele é comunicação, ele chega a ser uma comunicação que se efetiva para vocês? É claro que ele chega a ser uma comunicação que se efetiva. Mas, afinal, está aí há 30 anos. Não, claro. Não, 30 não. Mas se efetiva 45. no sentido da resposta Mais. voltar para vocês. Vocês conseguem acompanhar a circulação desses trabalhos para além do circuito da arte? Lógico. Sim? Tem sempre alguém que vai te falar alguma coisa. Você tem uma cara que você vai olhar. Eu estou olhando todo mundo aqui, ó. Ela que ela está sorrindo, aquela está fazendo assim, aquela ali está meio torta, aquele passa uma mão na cabeça. Uai, tem sempre isso. Mas isso é automático. Conta, por exemplo, a história gente da é treinado carta que você pra recebeu, aquela história Não, que mas você já me contou. o artista é treinado. O artista é treinado. A hora que ele botou o jornal O Dia na banca, o cara olhou e falou assim, enganei, consegui, embora. Não preciso nem mais nada. Ele sabia que ele fez isso com aquele, ia fazer com o outro, ia fazer com o outro. O artista tem essa... Aliás, é isso que atrai o artista. O que atrai o artista é exatamente essa resposta. Você concorda? Bom, eu acho que um princípio, assim, em primeiro lugar, o trabalho tem que falar com o artista. Primeira coisa, quer dizer, você faz acreditando naquilo e você só solta o trabalho depois que você sente que realmente ele te falou. Então, isso já é uma primeira etapa, assim, muito importante na realização do trabalho. O retorno também é importante, mas gratifica de uma outra maneira também, né? Quer dizer, ele amplifica, talvez, o pensamento. Bom, uma coisa da arte, assim, é se tornar pensamento. E é uma das coisas mais difíceis que se consegue tornar a arte pensamento. Não é fácil. Enfim, isso é uma busca, isso é uma luta, realmente, tornar a arte um pensamento. Tornar a arte uma coisa mais elevada, que se comunica e que seja um pensamento. É muito difícil, na verdade. Então, a outra etapa é esse retorno, esse diálogo. Vi seu trabalho, gostei do seu trabalho, que bom, né? Enfim, e você conseguir amplificar com isso. E a partir daí também ele se perde, já você não tem mais controle do seu trabalho. Muitas vezes você não tem mais controle. Quantas vezes eu vi assim, eu fiz um trabalho no MAN, em 1970, o corpo é a obra. No dia seguinte eu vi uma manchete, um jornal assim, cantor nu protesta no Museu de Arte Moderna. Eu vi um negócio desse, vi várias deformações. Pintor mora com um colega no aterro do Flamengo, numa maloca, não sei das coisas. Quer dizer, eu vi muito esse tipo de reação, assim, enfim. Então, você perde o controle, muitas vezes, do seu trabalho. Agora, uma das coisas que realmente foi muito utilizado como uma espécie de subversão, né, de uma clandestina subversão, foram as mídias, na verdade. A imprensa, as revistas, a TV, a rádio.
O Orson Welles já tinha mostrado isso para a gente com a narração da guerra, né? Enfim, essas mídias. Eu acho que também o Manga Rosa andou fazendo coisas também bem subversivas em público, não urbano, né? Eu conheci pouco o movimento, mas o Manga Rosa tem uma importância muito grande nessa tentativa de criar novas linguagens e romper com as instituições também, né? E hoje em dia, realmente, a internet ela toma conta de uma boa parte assim, de uso, né? Ela toma conta e, enfim, é um veículo que está aí. Olha, tem uma coisa muito interessante. O Oramas, quando ele fez a 30ª Bienal, perguntaram para ele o seguinte: como você se sente sendo curador de uma Bienal desse tamanho, né? Ele falou assim: olha, eu passo 90% do meu tempo vendo porcarias, e esses 10% que eu gostaria de colocar numa Bienal, eu espero que consiga ocupar o prédio inteiro. E aí, essa fala do Antônio Manuel é muito séria. Quando é que um artista para um trabalho? Você está fazendo um trabalho. Quando é que você diz, agora está pronto? Agora sim. É o que ele está dizendo. Quando aquele trabalho chega... Porque você faz o trabalho não é você. O trabalho já não te pertence. Aí você olha aquele trabalho e diz assim, eu estou vendo a minha ideia claramente, então ele está pronto. É isso. Isso é qualidade. Não, era uma questão ligada a esse retorno, então, que eu acho também, primeiro, que tem um espaço já esperado. Por exemplo, no Jornal da Tarde tinha minha coluna, mas todo mundo sabia que ela saía ali todo sábado. Quer dizer, todo mundo sabia, mal de dizer, mas você tinha ali dentro do jornal um espaço, né, reservado ali, que cada dia, sabe, isso é comum em todo jornal. Como depois eu lembrei, quer dizer, no caso do Procuro-me, que até aqui está na exposição, a primeira publicação que eu fiz foi no folhetim, que era da Folha, ali já sei lá, quase, foi 2001, né? Então, eu acho que existe essa questão do contexto. E, com relação à recepção, né, por exemplo, o Procuro-me, quando eu publiquei, tudo bem, sei lá, nem lembro detalhes, mas provavelmente, que legal, amigos, saiu hoje seu poema, seu poema visual, né? Não. Agora, ele vai justamente acontecer, quer dizer, bem depois, quando eu faço os cartazes, quando ele tem uma longa história, que não é o caso de contar aqui, mas que eu coloquei esses cartazes enormes na Maria Antônia, no Centro Universitário Maria Antônia, o trabalho foi pichado, levaram... Bom, enfim, uma longa história, e eu depois recupero o trabalho, tem toda uma ação. Então, nesse caso, ele estava exposto, ainda assim, dentro de um contexto, que era o Centro Universitário Maria Antônia, um lugar de exposição e tal, estava exposto ali como uma obra, né? Agora, então, eu acho que tem uma variação onde o trabalho é esperado, né? Que ali, por exemplo, todos os cadernos de cultura sempre tem tem um espaço ali para a própria Ilustríssima hoje, tal. Na contracapa é um espaço de experimentação, de publicação, de poemas, de trabalhos. E, enfim, então acho que esse retorno, por exemplo, quando eu fiz a coluna do Jornal da Tarde, eu sempre pensava, porque em jornal você recebe muita carta. Depois trabalhei na Folha também como editora de arte, então você recebe carta de leitores, é uma coisa mais do que natural. Daí eu sempre pensava, eu falava, gente, para quem que eu estou falando? Será que eu só estou falando para os meus amigos, para quem me conhece, né? No entanto, sei lá, agora, 20 e poucos anos depois,
Outro dia eu soube, uma pessoa me procurou e tal, que ela tinha recebido uma caixa de uma pessoa que colecionou a minha coluna durante um tempão, né? Quer dizer, aí que estava querendo saber que valor tinha aquilo, se era possível vender e tal. Então, sei lá, essa coisa sai do controle, tem momentos que você tem mais alcance para que lado o trabalho está indo, mas eu acho também que cada caso é um caso, né? De algum modo. Provocação para você e para todos nós. Você sempre coloca, já havia colocado na nossa fala e colocou novamente, eu acho que também é um dos eixos. Essa é uma das exposições mais ricas que eu já vi nos últimos tempos. Tem várias leituras para serem feitas. E um dos eixos é esse confronto entre realidade e ficção. E agora a provocação. O fake, o falso, essa confusão entre realidade e ficção está sendo produzido pela extrema-direita com um fim muito determinado de impor uma ordem mundial hoje. Como saímos disso? Eu queria falar um negócio. Eu pensei nessa pergunta, até comentei com ela. Mas, primeiramente, ele nunca. E eu pensei justamente nisso, pensar como que fake news está elegendo presidente e estamos aí nessa luta de justificar para pessoas das nossas famílias que isso que eles estão recebendo pelos grupos não é verdade e tipo uma tentativa de resgatar a verdade de uma... Qual é a verdade, né? Tipo, qual a saída, né? Porque é horrível você ter que falar, não, a Folha está certa, o Estadão está certo também, esse negócio que inventaram é mentira. É muito horrível isso, e é um condicionamento do corpo também, né? Que a gente está cada vez mais assim, fechando para tudo, é horrível. Bom, é isso, só complementando. Uma coisa que você não tem controle, né? Porque ela passa pelo telefone, pelo computador, ela, não, na verdade, não está passando. Sei lá, se tivesse no papel impresso, a ponto de pelo menos você ter 24 horas para ter uma reação, né? Ele não. Quando a Ana comentou das crianças, né, de essa relação com o retângulo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque eu tenho uma filhada de 4 anos, meu sobrinho tem 12, ele não liga mais televisão. Hoje em dia, a televisão, as adolescentes e pré-adolescentes não têm mais o hábito de ver TV. Eles ficam com os youtubers nos celulares eu não sou tão mais velha que ele, olho para aquilo e fico pensando, né, porque eu sou da época da televisão, que não tinha canal, TV a cabo, era canal aberto, então, sim, eu era apaixonada pela Xuxa, enfim, aquele tempo que uma mãe solteira, que é separada, com 3 filhas, trabalhava 40 horas, botava na frente, não tinha celular, era televisão quando dava, apesar de nos levar muito a teatro e tudo mais. E eu vejo esse condicionamento hoje nas crianças, né? E a gente também, né? Você falou dessa questão do corpo, a gente está o tempo todo olhando para essa mídia. Ela não está mais, ela faz parte do nosso segundo de vida, porque a gente, quando vê, a gente está olhando. É algo que não é mais separado. A televisão ela ainda tinha uma questão lá, o jornal você compra, você abre quando quer. Não, a gente tem agora uma mídia que ela está dentro de ti quase, assim, te causando, né? Isso é algo que me perturba, e agora, nesses momentos, eu até tirei Instagram e Facebook do celular, porque eu já estava assim, entrando nisso, assim, porque
tu fica numa overdose, né? Então, eu fico... Overdose é uma palavra assim, que essa mídia hoje, ao mesmo tempo que ela traz uma possibilidade de muita gente falar, de hoje tu quer ter o teu canal, né? A sua televisão você pode ter, mas, ao mesmo tempo, ela é uma overdose, e acho que é por isso que fica mais fácil, talvez, para quem está perdido, achar que aquilo é verdade, porque é uma overdose de informação, tu não consegue nem raciocinar, né? Então, é um outro acesso, né? Acho que o acesso é uma questão. O que você está falando é muito sério. Você senta num lugar agora, olha todo mundo. Ninguém é assim, todo mundo é assim. A cabeça vai na frente, é impressionante os pescoços das pessoas. Criança tem problema na tem cervical já. Não, mas tem outra coisa, existe um circuito, uma relação, desde quando eu nasci para ter a mão aqui o tempo inteiro. Meu corpo não foi desenhado para isso. Então, eu estou assim, eu estou deitada, eu estou assim, eu estou sentada, eu estou assim, eu estou andando, eu estou assim, eu estou abaixada, eu estou assim. Porra, meu braço não foi feito para isso. Então, é uma coisa complicada. Aí a pessoa solta o braço. As pessoas têm o braço assim agora. Ninguém mais tem braço assim. Olha, isso aí é um problema que é assim, você vira escravo de você. Você não pode mais viver sem isso, porque o seu corpo assume um design que não é um design anatômico, mas que passa a ser o seu design particular. Só que todo mundo tem essa porra desse... Desculpa falar a palavrão, mas todo mundo tem esse design deformado. É algo gravíssimo. Aí você vai no fisioterapeuta, depois que você está com dor, óbvio, o cara fala assim, uns 3 anos de tratamento, custa R$300 a sessão. Você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar assim. Então, esse negócio é muito mais sério do que você imagina. Agora, você pega um teclado de computador, você vira, atrás está escrito, warning. Não fique tantas horas, você pode causar isso, isso, isso. Alguém já leu isso? Não. Existe... Eles sabem que eles estão fazendo. As pessoas que produzem isso sabem que isso causa isso. Só que... né? Agora, então, já ninguém controla. Então, essa questão de fake e não fake é mais fake do que a gente imagina. O nosso próprio corpo fica fake. Não é? É sério. E aí é a luta que ela está dizendo. Como é que eu vou convencer as pessoas de que isso está ocorrendo? Você nunca vai fazer isso, nem eu, nem você, nem ninguém. Salve-se quem puder. No fundo, é isso. É quase assim, né? Agora à noite a gente, não sei se já começou, né, o debate, às 10. Mas a gente estava conversando, né? As eleições, assim, não é mais a TV que dá as cartas. Pensa bem, né? é um cara que não abriu a boca até agora, que ficou dentro do hospital. Esse cara é o cara. Gente, olha o que é imagem, olha, ele não abriu a boca. O filho fala por ele manda 3 coisinhas, uma foto dele fazendo uma barba de peito nu para conquistar as mulheres. É uma comunicação bem complexa. É muito mais complexo do que a gente tem consciência. Vou aproveitar Eu também queria responder sobre esse tópico bem rápido. Eu acho importante, a gente está vivendo muitas novidades, muitos processos que afetam muito nossa vida e nossos ânimos, né? Está todo mundo aqui, imagino que segurando onde dá. Mas eu acho que é importante a gente ter cautela, porque eu não acho que tudo o que suscita ficção e faz a gente duvidar da verdade é fake news. Acho que fake news é uma coisa bem específica. É um uso estratégico de uma mentira por um tempo programado que vai funcionar, né, para persuadir alguém de alguma coisa. Eu acho que a gente precisa, sim, falar de fake news e identificar como ela pode ser nociva, denunciar, se articular. Não tenho a resposta que o Carlos quer que eu tenha, mas, por outro lado, eu acho que a gente deveria também, em paralelo a isso, cultivar mais um pensamento sobre a relação entre... Quer dizer, a construção de verdades, que para mim é outro processo.
quem faz esse falso já fazia muito tempo antes do termo fake news, são os grandes jornais, as grandes revistas. A Veja faz falso toda semana. Não precisa de algoritmo nem de robô. Então, eu acho que, sim, você está certo em dizer que os grupos de direita eles têm uma habilidade para atuar na internet fazendo fake news, né, usando dessa coisa passageira, né, desse slogan passageiro e persuasivo, de um modo como talvez outros grupos, outros movimentos de ideologias opostas não tenham aprendido a usar. Agora, outra ressalva, para eu terminar me posicionando aqui, é que eu acho muito complicado que a gente use essas evidências, use a atuação desses grupos e use como elas já são nocivas para o nosso dia a dia para concluir um raciocínio que, no fim das contas, endemoniza a tecnologia. Eu não acho que é culpa da internet, e eu acho que a internet já está aí para mostrar que vários movimentos super importantes na democracia brasileira atual só se fizeram possíveis por conta da internet. Então, somos todos aprendizes, antes de mais nada, somos todos ignorantes sobre as possibilidades que a tecnologia, esse ambiente de sociabilidade, de interação cria. Mas eu acho que é isso. Assim, qual é um caminho para a gente investir nele? Não vou ter resposta. É a gente entender que esse novo ambiente, essa nova tecnologia, sim, ela vai causar dor no nosso corpo, sim, ela vai tirar nosso sono, porque a gente está consumindo, a gente tem uma quantidade de abas do browser, e janelas e informação que viram lixo na nossa cabeça, um lixo pelo acúmulo, não pela relação de importância ou desimportância. Mas eu acho que isso é uma informação para a gente daqui para frente ter paciência, investir, né, saber que a gente é aprendiz, sim, precisa ser, e começar a construir novas peças para um novo imaginário político e midiático. O que não dá é para a gente ficar reforçando os mesmos lemas, as mesmas cores e o mesmo antagonismo de um para um, quando a gente está organizado de uma outra forma. Os espaços são diferentes, as tensões são diferentes. A gente, às vezes, sente espernia porque a gente não consegue identificar quem é o oponente, a gente não consegue nem identificar se ele é ser humano ou se ele é robô, imagine, enfim. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho complicado que o nosso diagnóstico termine aí, sabe? A internet. Porque, afinal de contas, eu não sei se vocês viram um meme que circula... Bom, meme, acho uma forma de inteligência crucial para o nosso presente. E um dos que chegou assim nessas muitas e muitas correntes que surgem por aí era um meme já antigo, coisa de alguns verões atrás, porque essas coisas são rápidas também, né? Mas esse meme mostrava uma foto de um vagão de trem no começo do século, com vários senhores muito distintos nos seus ternos indo trabalhar, cada um com um jornal na mão, e o slogan, a legenda dessa imagem no jornal da época era: essa tecnologia está distanciando as pessoas, porque estava cada um lendo o seu jornal impresso e não estava conversando entre si. Então, eu acho que os nossos problemas são outros. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Ó. É mais uma colocação, tá? Ela estava falando sobre o corpo, tá? Isso eu vivi em sala de aula, eu dando aula, e hoje a rapaziada com o celular vira para mim e fala assim: professor, escreve aí que depois a gente fotografa. E eu virei para eles: infelizmente, tá, tem algumas coisas que vocês vão ter que fazer. O quê? Tá? Tirar fone de ouvido, desligar o celular, mas tem que copiar? Bom, eu entendi o seguinte, tá? O que eu vejo dessa rapaziada hoje? Eles têm problema de audição, não sabem escrever, tá? E cadê a atenção? Então, era uma coisa que eu vivi em plena sala de aula, tá? Que tinha que escrever, e eu levava, cheguei a ler muitas coisas, e eu falei assim: nível médio, ensino médio, não sabe escrever. Tá?
Então, são coisas que, não sei, a tecnologia hoje do pessoal abreviar muita palavra, de comer palavra, fez muita coisa se perder. É aquela coisa da TV. Eu acho que nos nossos tempos aqui, que a gente pegava a TV, você tinha alguma coisa instrutiva. Hoje, dependendo do horário, você vê esses jornais, sabe, televisão com um jornal que não dá, ou novela, ou... Então, o que foi feito para essa rapaziada, para essa juventude hoje? Eu acho que essa é a minha colocação, né? Eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Nesses trabalhos, esses vídeos que eu fiz de alfabetização, o vídeo mais visto é um vídeo em que uma folha, que é uma folha de caligrafia, eu escrevo A, aliás, é uma amiga, porque eu sou canhota. Então, eu não podia escrever que eu cobria, né? Escreve o abecedário em letra minúscula. Aí eu recebo, a única vez que eu recebi um pedido, assim, tenho 17 anos, tenho que fazer o exame do Enem, tenho que escrever redação. A senhora podia, por favor, fazer um vídeo das maiúsculas? Tá? Não, o que você está falando é sério. Eu imagino você como professor. Deve ser angustiante. Gente, nós vamos para a nossa rodada final. Vocês têm... O Antônio quer responder a colocação? Não? Alguma palavra final dos dois? Não? Muito obrigada. E respeitando opiniões de todos, mas principalmente pelo respeito das opiniões e das existências e das identidades de todos, eu, em meu nome, também digo: ele não, ele jamais.